Agora isso não é mais brincadeira, é um verdadeiro thriller de espionagem, no qual a Rússia pode estar envolvida. No sábado à noite, morre Lindsey Graham, o principal lobista da Ucrânia no Senado do Congresso dos Estados Unidos, que havia retornado de Kiev no dia anterior. E já no domingo, descobre-se que Mitch McConnell, outro senador republicano que durante anos pressionou por bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, foi parar no hospital. E literalmente um mês atrás, ele acusou o Pentágono de sabotar o fornecimento de armas para Kiev. Duas pessoas-chave que impulsionavam a ajuda americana à Ucrânia em 2 dias. Um morreu, o outro foi parar no hospital, e a internet explodiu imediatamente. A influente blogueira do MAGA e grande amiga de Donald Trump, Laura Loomer, lembrou aos seus 2 milhões de seguidores que o conselheiro de Vladimir Putin, Alexander Dugin, exatamente 4 meses antes da morte de Lindsey Graham, exigiu publicamente a eliminação do senador americano. O Irã, uma semana antes disso, também pediu para matar Lindsey Graham. E aí está uma coincidência. Coloco essa palavra entre aspas, é claro. McConnell também acaba indo para o hospital. Neste episódio, vamos discutir 3 coisas. O que realmente aconteceu com Mitch McConnell? Como em poucas horas nasceu a teoria da conspiração? Por que a conspiração parece tão convincente? E por que os fatos provavelmente dizem um pouco o contrário? E no final, o mais importante. A campanha de Lindsey Graham por sanções contra a Rússia felizmente não morreu com ele. Ele ficou ainda mais rígido e Moscou ainda vai sentir o impacto de Lindsey Graham. Meu nome é Alexei Pitti e vamos discutir esses temas juntos. Antes de começar, peço que se inscreva no canal. Estamos quase com 300 mil inscritos. Ficarei grato pela sua inscrição. Então, uma verdadeira história de detetive está se desenrolando agora em Washington. Logo após a morte do senador Lindsey Graham, literalmente no dia seguinte, outro lobista da Ucrânia, Mitch McConnell, é internado no hospital. Como se soube, ele já não aparecia no trabalho há várias semanas, e isso por si só gerou rumores. No domingo, no dia seguinte à morte de Lindsey Graham, ele fez uma declaração pública, a seguir sua citação. Os médicos confirmaram que não tenho fraturas nem concussão cerebral. Não tive infarto nem derrame. Não tenho tumor nem hemorragia. No entanto, perdi a consciência por um curto período e fui levado ao hospital. Parece tão estranho quanto a caso do Lindsey Graham. Parece saudável, não tinha queixas, mas por algum motivo desmaiou e quase morreu. Agora Mitch McConnell está em um centro de reabilitação. Ele ainda não pode voltar ao plenário do Senado para votar, mas, segundo ele, continua trabalhando intensamente na agenda legislativa. Junto com a declaração, Mitch McConnell publicou uma foto com a esposa e com o jornal Washington Post nas mãos, aberto na seção de esportes da edição de domingo. Esse é um truque clássico, como se fosse uma prova da data em que a foto foi tirada. Tipo, olha, eu estou vivo, isso foi tirado hoje, tenho o jornal de hoje nas mãos e assim por diante. Ou seja, Mitch McConnell entendia as dificuldades. Agora surgirão rumores sobre ele por causa da morte de Lindsey Graham. Poderia parecer que Mitch McConnell já tem 84 anos e não há nada de especial nessa notícia. Bem, às vezes os idosos acabam indo para o hospital. Para entender por que sua hospitalização é notícia, é preciso conhecer seu papel. Mitch McConnell é o ex-líder dos republicanos no Senado. O homem que, durante a presidência de Joe Biden, pressionou para liberar bilhões de dólares para a Ucrânia, mesmo enfrentando resistência do próprio Partido Republicano. Agora ele lidera o subcomitê de dotações para a defesa. E é aí que surge a dúvida já dentro da própria administração do presidente americano. A última ação de destaque de Mitch McConnell foi muito desconfortável para a administração. No final de abril, Mitch McConnell publicou uma coluna no Washington Post, onde acusou o Pentágono de sabotagem. Naquela ocasião, ele declarou: 400 milhões de dólares aprovados pelo Congresso para a compra de armamentos americanos para Kiev estão parados no Pentágono. O dinheiro está reservado, mas o Ministério da Defesa se recusa a explicar por que eles não foram transferidos. Ou seja, ele praticamente atacou com acusações a Casa Branca e o Pentágono. Em seguida, uma citação de Mitch McConnell. O desejo de Donald Trump de acabar com a guerra é um objetivo nobre. No entanto, o preço da paz e sua estabilidade também são importantes. A abordagem do Pentágono, que consiste em atrasar o fornecimento de apoio à Ucrânia, é basicamente a mesma estratégia seguida pelo presidente Joe Biden.
A hesitação em fornecer à Ucrânia a ajuda necessária enfraquece sua capacidade de se defender da agressão e mina as perspectivas de negociações diplomáticas. Ou seja, estamos diante de uma pessoa que publicamente acusou sua própria administração de sufocar a ajuda à Ucrânia. Lindsey Graham era, aliás, ainda mais beligerante e constantemente pedia ajuda à Ucrânia. E de repente, um morreu, o outro está no hospital. Legendas. E até mesmo os apoiadores do movimento MAGA de repente viram na história de Graham e McConnell justamente um rastro russo. Por que isso é surpreendente? Porque o MAGA, muitas vezes eram justamente pró-russos. Eles promoviam as narrativas do Kremlin. A reação da internet americana foi instantânea. E então, Laura Loomer, uma influenciadora MAGA com uma audiência de 2 milhões de seguidores que fala com Donald Trump com total intimidade, foi a primeira a começar. No dia da morte de Lindsey Graham, ela faz uma postagem na rede social X. Citação. Alexander Dugin, um dos conselheiros de Vladimir Putin, recentemente pediu para matar o senador Lindsey Graham. Ele disse que o mundo seria melhor sem Graham. Ontem, Lindsey Graham esteve na Ucrânia, se encontrou com Zelensky, pediu novas sanções contra a Rússia e prometeu mais apoio à Ucrânia. Um dia depois, Lindsey Graham está morto. É necessária uma investigação. Aqui pode-se entender que Laura Loomer é uma daquelas republicanas que durante toda a guerra em larga escala da Rússia contra a Ucrânia promovia absolutamente as narrativas russas. Mas depois, em maio, ela envia seu editor para a Ucrânia. Ele vê o que está acontecendo. Ele chega exatamente nos 2 dias em que a Rússia bombardeou cidades ucranianas em massa. Ela vê tudo isso e, fica pasma, em choque. Desde então, ela declarou que está do lado da Ucrânia. Eu tenho um episódio inteiro sobre ela neste canal do YouTube, então recomendo que você se inscreva para não perder essas notícias. Mas Laura Loomer não parou por aí. Depois ela escreveu: vale ressaltar que o conselheiro de Putin, Alexander Dugin, pediu exatamente para esmagar Lindsey Graham há exatos 4 meses. A Rússia acabou de matar um senador dos Estados Unidos, pergunta Laura Loomer. Depois, Loomer, dirigindo-se à Casa Branca, escreve de novo. Citação. Graham foi envenenado por um adversário estrangeiro no exterior ou ao retornar aos Estados Unidos. O que seus funcionários querem dizer com a frase doença breve e repentina? É veneno? Depois disso, ela montou o quebra-cabeça e traz mais uma citação de Laura Loomer. A Rússia acabou de enviar uma delegação para o funeral de Khamenei em Teherã, onde a Guarda Revolucionária Islâmica e os organizadores do funeral pediram para me matar, ao presidente Trump e ao senador Graham. Isso não é teoria da conspiração. Precisamos saber se o senador Graham foi marcado pelo Irã ou pela Rússia como alvo para eliminação. É necessário um relatório toxicológico imediato, e esse é um ponto muito importante. Por enquanto, lembre-se disso. Vamos voltar a esse assunto mais tarde. Ela não estava sozinha. O podcaster Clint Russell, também digamos um republicano conservador, escreve: Graham inspecionou uma fábrica de drones na Ucrânia ontem. A Rússia explodiu essa instalação hoje, e hoje à noite anunciam que Graham está morto de uma suposta doença repentina. Eu diria que a Rússia explodiu Lindsey Graham. A ex-produtora da Fox News, Kylie Jane Kramer, já insinuou uma ligação iraniana. E o colunista conservador Anthony Galli foi ainda mais longe, na verdade mais longe do que todos, e exigiu que Trump iniciasse, cito, a Operação Lindsey Graham, ou seja, uma operação militar, uma resposta ao Irã e à Rússia, caso eles estejam envolvidos na morte do senador. Ele diz: vamos atacar o Irã e a Rússia, se ficar provado que eles são culpados pela morte de Graham. Mas isso, como se diz, são só blogueiros. Sim, pode-se dizer que alguém está fazendo barulho. Mas quem realmente colocou lenha na fogueira foi o diretor do FBI, Kash Patel, que declarou, e aqui vai a citação dele: o Departamento Federal de Investigação está ajudando as autoridades locais e forneceu todos os recursos necessários. Ou seja, Kash Patel insinuou que o FBI realmente está conduzindo uma investigação sobre a morte de Lindsey Graham. Mas vou ser objetivo. Sim, agora todo o quadro parece muito bonito. Dugin, o ideólogo do Kremlin, exige publicamente, como ele mesmo disse, esmagar Graham. O Irã declara Graham como alvo. No funeral de Khamenei, há chamados para matá-lo.
Em 10 de julho, Lindsey Graham, em Kiev, anuncia que concordou com a Casa Branca sobre sanções infernais contra a Rússia. São 500 tarifas sobre importações de países que compram petróleo russo. Na noite de 11 de julho, ele é encontrado morto. Em 12 de julho, o segundo senador que também promovia ajuda à Ucrânia acaba no hospital. Bem, se você apresentar esses fatos nessa ordem, a imagem se forma sozinha. 2 apoiadores da Ucrânia. Em 2 dias, um morre e o outro vai parar no hospital. Vamos analisar essa situação com sobriedade. No caso de Lindsey Graham, a causa preliminar da morte foi ruptura da aorta. Essa é uma condição clássica, bem estudada, extremamente característica em homens. Com 70 anos e hipertensão. Até agora não há nenhum relatório de autópsia com sinais de envenenamento. Não há nenhuma conclusão oficial sobre crime. Não há provas de envolvimento da Rússia, do Irã ou de qualquer outra pessoa. E até mesmo o senador Tim Scott falou sobre ataque cardíaco. Ao voltar da Ucrânia, Graham reclamou de dores no peito, ou seja, os sintomas já estavam lá antes de qualquer coisa repentina. Mas o fato de que o Departamento Federal de Investigação está envolvido nessa história nos leva a pensar que simplesmente ainda não sabemos todos os detalhes. Sobre Mitch McConnell, ele tem 84 anos. Na infância, ele teve poliomielite, e as consequências começaram a aparecer nos últimos 2 anos. Ele já caiu várias vezes, quebrou ossos e perdeu a consciência. Uma vez, numa coletiva, parou e não conseguiu continuar falando, ficando imóvel. Mas, de novo, é uma coincidência estranha demais. E Graham e McConnell são defensores ferrenhos da Ucrânia entre os republicanos. Mas vamos ser honestos, ceticismo não é o mesmo que certeza. Você pode duvidar de versões diferentes, mas não afirmar que são falsas. O relatório toxicológico da morte de Lindsey Graham ainda não está disponível, e o pedido de Laura Loomer para realizar essa investigação não é absurdo por si só. A Rússia tem um histórico documentado especificamente de envenenamentos. Litvinenko, os Skripal, Navalny e Lindsey Graham estava oficialmente na lista de procurados da Rússia e na lista russa de terroristas e extremistas. Então, a posição correta, ao meu ver, é a seguinte. Mostrem o resultado do laudo toxicológico. Graham foi envenenado ou não? Se não, todas as dúvidas estão esclarecidas. Mas sabem, a principal conclusão deste episódio será inesperadamente sobre outra coisa. O caso de Lindsey Graham não morreu com ele. No Kremlin, aparentemente, eles respiraram aliviados, pensando que a morte de Graham coloca em dúvida as novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. Afinal, foi justamente Lindsey Graham quem promovia a ideia de sanções infernais contra a Federação Russa, mas aconteceu o contrário. Hoje, 13 de julho, no Congresso dos Estados Unidos, foi apresentada uma versão radicalmente ampliada. Uma versão desse projeto de lei. Aqui está a principal mudança que torna este episódio imperdível, vou explicar agora. A versão antiga do projeto de lei, que era promovida por Lindsey Graham, soava assim. A resposta de Washington à recusa de Moscou pela paz dependia quase totalmente da vontade pessoal de Donald Trump. Ou seja, o marreta das sanções estava sobre a mesa na Casa Branca, mas decidir bater ou não cabia única e exclusivamente a Donald Trump. E aqui está a nova versão do projeto de lei, soa assim. Uma parte significativa das sanções entra em vigor automaticamente 30 dias após a aprovação desta lei. Sem Donald Trump, sem o consentimento ou o humor dele, sem negociação dele com Vladimir Putin. É simples assim. Se a Rússia não estiver conduzindo negociações de paz, e ela não está, ela recebe sanções automáticas. E o alcance das sanções é total. Setor financeiro, energia, navegação, investimentos. Além disso, a principal arma continua preservada. Essas tarifas contra qualquer país que continue comprando petróleo e gás russos. E, além disso, um golpe nas empresas que ajudam a Rússia a contornar as sanções. Esse projeto de lei já tem 85 coautores no Senado, e isso já é suficiente até mesmo para superar o veto presidencial. E agora, o coautor de Lindsey Graham, o democrata Richard Blumenthal, exige acelerar a votação, formulando isso de forma simples. Putin não merece tempo extra. Resultado. Sim, as coincidências são muito assustadoras. Morreu o senador que Alexander Dugin exigiu que fosse esmagado, e o Irã o condenou um dia depois de ele aprovar sanções capazes de derrubar a receita do petróleo do Kremlin.
No dia seguinte, o segundo senador que apoia a ajuda à Ucrânia acaba no hospital. Para encerrar as manipulações, a investigação deveria publicar o relatório toxicológico da morte de Graham. E o que realmente importa? Se alguém em Moscou ficou feliz com a morte de Graham, então comemorou cedo demais. Porque o projeto de lei, que supostamente morreu junto com o autor, ressuscitou em uma forma ainda mais perigosa. Antes, como dizem, a marreta das sanções estava nas mãos de Donald Trump, e ele podia bater com ela ou não. Agora ela vai descer sozinha. Basicamente 30 dias após a aprovação desse projeto de lei. Graham não está mais aqui, mas suas sanções infernais ainda permanecem. Vou deixar reticências aqui. Escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários. Tenho certeza de que terão algo a dizer sobre esse tema, então escrevam tudo o que pensam. Lá vocês também podem debater sobre o tema deste episódio. Inscrevam-se no canal, deixem um like e ativem o sininho para receber notificações sobre novos episódios. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais a todos.